Então, fechemos os nossos olhos e pensemos sempre em Jesus. E a prece sempre é importante, porque ela nos liga ao Pai, nos liga ao irmão, nos liga, enfim, à espiritualidade de um modo geral, encarnada e desencarnada. E nessa prece, a pedido de uma irmã, Maria Dulce, nós vamos nos ligar ao coração dela, através da nossa prece. Quando nós pedimos preces, não podemos nos esquecer que o primeiro que deve fazer a prece, se ligar ao alto, se ligar a Jesus, ao Pai, à espiritualidade que nos assiste, é a própria pessoa, aquela que pede. Mas quando as pessoas em torno dela, próximos a ela, também dirigem uma prece pensando nela, a prece fica muito mais forte. Porque uma prece coletiva acaba ganhando muito mais força do que uma prece individual. Então, vamos pensar nessa irmã, Maria Dulce, que está necessitando de um apoio, de uma ajuda. Vamos pensar, enfim, em todos nós, cada um também a si mesmo. E na palestra de hoje, vamos ver a beleza da Páscoa. Ah, como nos anima, porque nos dá esperança, nos dá força para seguirmos adiante, entendendo o que é a Páscoa. Vamos lá? Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos falar da Páscoa, tem mais gente chegando aí, que bom. Então, nós vamos falar da Páscoa e vamos falar de uma forma bem rapidinha, porque tem muita coisa para ser dita, tá? Mas entendermos o significado da Páscoa, de onde vem, enfim, tudo isso aí. Combinado? Vamos seguindo em frente, então. Bom, estamos próximos de comemorar a Páscoa cristã, né? Comemoração ligada à morte e à ressurreição de Jesus. Nós entendemos a ressurreição, depois vamos explicar rapidinho, né? Então é uma comemoração muito linda do mundo cristão. É preciso então entender o significado da Páscoa. Na verdade, a Páscoa já tem origem lá, no mundo hebreu, judeu, né? Pesach, que significa pular no hebraico, né? Pular, passar por sobre. Então é uma festa da libertação comemorada pelos hebreus, pelos judeus, né? Comemora a saída do Egito. Saíram do Egito porque estavam lá, ficaram cativos por cerca de 430 anos. Vamos lembrar, essa saída foi por volta do ano 1450 e é comemorado pelos judeus anualmente. Para entender a Páscoa judaica, vamos voltar um pouquinho na história. Jacó, os patriarcas, Abraão, pai de Isaque, que era pai de Jacó. Jacó, mais ou menos por volta do ano 1900, estava na terra de Canaã, que depois, nós vamos entender, é Israel, Palestina, e ele estava lá com seus 12 filhos, por volta do ano 1900 antes de Cristo. José, um dos filhos de Jacó, foi levado preso para o Egito. Quando ele estava lá, ele acaba se transformando, né, sendo levado à condição de governador do Egito, porque ele consegue decifrar um sonho do faraó, uma seca que se aproximava. E essa seca atingiu também a terra onde morava o pai dele, Canaã, e os seus irmãos. José, orientando o faraó, enquanto tinha alguns anos de fartura, ele orienta o faraó a guardar, né, em silos, guardar aquela produção para depois enfrentar 7 anos de seca. E 450 anos depois, quando
o povo o povo judeu havia sido levado para o Egito, convidado pelo faraó. Então Jacó leva a sua família e leva também o seu povo para morar no Egito. 450 anos depois, Moisés. Acredito que muita gente conheça a história de Moisés. Ele era, por volta do ano 1450, Moisés, era um médium, um grande médium, né? E o povo hebreu, ali com a presença de Moisés, o judeu que já era, o povo hebreu que já era cativo, se tornou cativo dos egípcios, escravos, né? Dos egípcios, através de Moisés despertam para a liberdade, a necessidade de saírem do Egito e irem para a terra prometida, né? Então, vamos lembrar que a alegoria, naquela época, sobretudo naquela época, era muito utilizada e as escrituras carregaram muito dessa alegoria. Vamos então lembrar que Moisés, nesse trabalho de libertação do seu povo, lá do Egito, para ir para a terra prometida, teve lá suas pragas, né? As 10 pragas, acho que todo mundo recorda disso, né? Só que não eram pragas que aconteciam de uma forma imediata, nada de imediatismo. Isso nós vemos aí, né, nos filmes, enfim, coloca lá o cajado, a água vira sangue, depois, agora vai ser invasão de rã, como se fosse um milagre, né? Não existe dessa forma, né? Tanto que essas 10 pragas devem ter levado alguns bons anos para acontecerem e, enfim, o povo hebreu, o povo judeu, né, ser libertado finalmente. Vamos lembrar que a cada praga que acontecia, o faraó prometia libertar o povo judeu. Só que depois, resolvida a questão, ele voltava atrás, né, desistia. Então é como se ele tivesse até zombando de Deus, né? E Deus insistindo, trazendo uma nova praga. Então, vamos prestar atenção na sequência dos eventos, essas pragas, para a gente ver que se trata de eventos naturais, tá? Um anterior provocando um posterior. A ciência procurou respostas, a ciência atual, e trouxe lá as possibilidades do que deveria ter acontecido lá, por volta do ano 1450. A sede, o governo egípcio, não era o Cairo naquela época. Era uma cidade chamada Pi-Ramsés, que ficava às margens do Mediterrâneo, no Baixo Egito, mas às margens do Mediterrâneo. E mais ou menos há 3.600 anos, que era mais ou menos os 1450 lá de Moisés, né, na ilha de Tera, às margens do Mar Egeu, hoje chamado Santorini, aconteceu a maior sequência de erupções vulcânicas de todos os tempos. A coisa foi terrível, chamada de supervulcânica. Foi uma violência terrível. Então, no arquipélago de Santorini, no Mar Egeu, ali na região da Grécia, mas bem pertinho do Mediterrâneo, destruiu uma cidade chamada Akrotiri, que ficava na Grécia. A placa tectônica africana, mergulha sobre a Euroasiática, era uma coisa enorme. E ali houve uma pressão tão violenta nessa erupção que os cientistas disseram que abriu as portas do inferno. Tal a violência. Uma nuvem negra surgiu ali das profundezas daquela caldeira terrível. Ocorreu uma chuva de cinzas que diziam que era mais ou menos 30 quilômetros de altura. Aquelas cinzas atingiram. O mar borbulhava. O material vulcânico que saiu daquela erupção tinha mais de 60 metros de altura. Ficam imaginando o que aconteceu no Mediterrâneo? Ali, o mar Mediterrâneo.
que banhava, e banha, né? Ainda banha, está lá o mar Mediterrâneo, a parte norte do Egito, onde estava Pi-Ramsés, né? Na época de Moisés. Num raio de 400 quilômetros, aconteceu uma escuridão por vários dias, tal a intensidade de sujeira que ficou no ar. Rios e fontes ficaram envenenados. Veio um vento oeste carregando nuvem de cinzas até a Ásia Menor. Ásia Menor hoje, Turquia. Então, onde caiu essas cinzas, diz que ficou uma camada de mais de 10 centímetros de altura daquela cinza que veio dos vulcões. Por meses essas cinzas flutuaram no mar. Então foi tão terrível que o episódio, inclusive, para muitos é ligado à lenda da Atlântida. Mas vamos agora para as 10 pragas, né? Segundo os cientistas. Vamos lá. As águas do Nilo, do rio Nilo, tingiram-se de sangue e morreram todos os peixes. Ali na narrativa, né, que está nas narrativas evangélicas ou narrativas do Velho Testamento. Depois de analisar estalagmitites, revelou que ocorreu uma dramática alteração climática nessa região ao final do reinado de Ramsés II. E ali o clima passou de úmido e quente para um período de seca, com consequências muito sérias. O aumento das temperaturas e a falta de chuva podem ter alterado as características do, por exemplo, do rio Nilo, transformando-o em um rio de fluxo muito mais lento e barrento. Por que isso? Vamos chegar lá nas pragas. Houve então uma proliferação de alguns micro-organismos e surgiu a presença de uma alga chamada Oscillatoria rubensis. Ela se multiplica rapidamente em águas mais quentes, né? E pouco movimentadas, e que torna as águas, portanto, vermelhas ao morrer essas algas. E se encaixa na descrição. As águas ficaram vermelhas. O que aconteceu com a água vermelha do rio Nilo? Tinha rãs ali. Saem e cobrem a terra, porque as águas se tornaram tóxicas. Ela teve necessidade de abandonar a água, né? Toda aquela confusão começa a surgir um desequilíbrio total, né? Então, fala-se que aquilo que entendiam como piolho atingiram homens e animais em razão desse desequilíbrio. Começa a haver uma mortandade. Moscas começam a escurecer o ar e atacam homens e animais, uma provocando outra. A morte dos animais, né, que morreram em grande quantidade, foi uma grande perda para os egípcios. Mas a morte, aquela, né, coisa putrefata que estava lá, começa a provocar doenças e pústulas, feridas, começam a cobrir homens e animais. E aí nós vamos ver uma narrativa lá no Velho Testamento, dizendo: e o Senhor ordenou a Moisés e a Arão, que era irmão de Moisés, que enchessem suas mãos de cinzas e jogassem para os céus. Assim o fizeram, e as cinzas se transformaram em úlceras em todo o Egito, tanto para os animais como nos homens. Aí a gente vê a alegoria, né? Um encaixando em outro, mas na narrativa da época, que demorou muito para acontecer, aquilo sempre mesclado de alegorias. Então era o fantástico para eles, né? Aí diz que houve uma chuva de granizo que destruiu plantações. Destruindo plantações, aí acontece nuvens de gafanhotos, procurando locais onde pudessem encontrar finalmente um vegetal. Está lá, nuvem de gafanhotos. Outra, a escuridão cobre o sol por 3 dias. Era aquela cinza que ainda estava, né, na atmosfera.
Depois vem os primogênitos morrendo. E a narrativa é que primogênitos dos egípcios. Será que foi só dos egípcios? Pode ter sido muito mais dos egípcios, né? E todos eles teriam morrido? Será que todos morreram? Era uma intoxicação por fungos, por gases que chegavam na região, né? Então, essa última praga, será que todos os primogênitos? Provavelmente não. Pode ter sido, inclusive, do faraó, né? E outros também. E quando desencarnam, por exemplo, os filhos dos egípcios, vamos lembrar que todos nós temos o nosso prazo de validade. Todos nós vamos desencarnar em algum momento, né? Mas poderia ser uma, entre aspas, uma coincidência naqueles jovens egípcios cujo desencarne estava mais ou menos previsto para aquela época. Isso no processo reencarnatório deles. E eles não tinham a menor noção. Hoje em dia, as pessoas que não conhecem a doutrina também não têm noção do processo reencarnatório, da previsão que está ali, né, para a permanência daquele que reencarna, deverá ser mais ou menos por tal período. Então poderia ter até uma coincidência para desencarnes de jovens egípcios. Então, tudo isso não teria acontecido de uma forma imediata. Levou um razoável tempo para que isso acontecesse. Bom, nessa última praga, que seria o desencarne dos jovens, Deus, então a espiritualidade maior, que eles entenderam como Deus, havia pedido aos hebreus que sacrificassem um cordeiro novo, sem defeito, esse cordeiro, e que o sangue desse cordeiro fosse espargido nos batentes das portas e também na parte alta, né, na verga. E os primogênitos seriam poupados da morte. Parece que essa teria sido a praga onde o povo hebreu foi chamado a participar. Dos outros, quem mostrava a cara era Moisés e seu irmão Arão. Mas ali eles tiveram que, né, mostrar a cara, matar o seu cordeiro, enfim, sentiram a dificuldade, mas tiveram que participar sim. O anjo da morte, segundo a espiritualidade transmitida a Moisés, o anjo da morte passaria por cima das casas que tivessem esse sangue pintado nos batentes, né? E ali eles se recolheram, ficaram ali quietinhos, não se expuseram a nenhum contato fora, talvez por um bom período até. Isso até me faz lembrar Covid-19, o fique em casa, né? Use máscara, evite aglomeração. E o povo judeu, o povo hebreu, fez exatamente isso. Então, a Páscoa para o povo hebreu, judeu, significou a libertação, porque finalmente o faraó decidiu liberar aquele povo para que pudesse seguir adiante, né? Então, seria para eles a festa da passagem. Eles passaram para a liberdade. Essa é a Páscoa, é ainda a Páscoa para o judeu. Seria, portanto, comemorada anualmente pelo povo judeu, como continua sendo até hoje. Lá naquela época, eles comemoravam em casa. Mas depois, chegando à Terra Prometida, construindo o templo, aí a comemoração também seria no templo de Jerusalém. Jesus. Agora vamos para a Páscoa, caminhando para a Páscoa cristã. Jesus era judeu, né? E comemorava a Páscoa como todo e qualquer judeu. Só que ele introduz conceitos novos, que aí, para nós cristãos, a gente está bem atento a eles.
Jesus sempre comemorou a Páscoa dos judeus. Tanto que nos 12 anos de idade, quando ele foi esquecido no templo, ele foi, a família, né, José, Maria e tal, levaram Jesus também para a comemoração da Páscoa. E aos 33 anos de idade, quando Jesus distribuía o Evangelho, já estava no final do terceiro ano, portanto, encerrando a distribuição do Evangelho, ele seria morto logo em seguida, ele estava em Jerusalém. Então vamos ver o que aconteceu nesses dias daquela Páscoa, quando Jesus é morto. A comemoração da Páscoa pelos judeus levava cerca de 8 dias. Era uma comemoração longa. E o povo, muitos, se dirigiam até Jerusalém para poderem comemorar no templo. Aquilo para eles era uma grande realização, né? Então, na quinta-feira, Jesus estava com seus discípulos, estava em Jerusalém, na quinta-feira, e aí ele pede aos discípulos que entrassem em Jerusalém, porque Jesus e os discípulos ficavam fora, Monte das Oliveiras, ali tinha uma gruta, tudo indica que era ali, o local que eles ficavam, mas aí ele ia entrar em Jerusalém. E aí ele pede aos discípulos que procurem um local dentro de Jerusalém para que eles pudessem passar a Páscoa. E vão lá, conseguem um local que nós conhecemos como cenáculo. É uma sala grande, está lá ainda para visitação hoje, e ali eles se reuniram. Nessa ceia da quinta-feira, Jesus começa a introduzir conceitos que ficariam marcados de uma forma indelével na comunidade cristã. Por exemplo, lava os pés dos discípulos. Era uma lição de humildade que ele deixava, né? O maior servindo o menor. Jesus se ajoelha e ali começa a lavar os pés dos discípulos. E vamos lembrar dessa passagem que Pedro não aceita. De início não aceita. Mestre, você lavar meus pés? Não, de forma nenhuma. O que é isso? E insistia que Jesus não lavasse seus pés. E aí Jesus, firme, olha, se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não está comigo. Você não entendeu. É uma lição da humildade. Outro ensinamento, naquela mesma noite, deixo-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei e amo, Jesus diz. Nisso vocês conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então deixo-vos um mandamento novo. Ele ainda afirma, nessa mesma noite, que ia ser morto. Para onde eu irei, não podeis ir por enquanto, mas chegarão lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é assim que nós chegamos ao outro lado, que vamos fazer a nossa Páscoa, a nossa passagem para o outro lado. E ele diz, eu sou o caminho. Caminho, ele é um ensinamento. Ele deixa as diretrizes e continua deixando até hoje. Essas diretrizes para que a gente aprenda cada vez mais, né? Consiga absorver cada vez mais o ensinamento de Jesus. E aí ele diz, sou também a verdade. Mas que verdade? A verdade, eu tenho que trabalhar em cima desse caminho, compreender cada vez mais esse caminho chamado Jesus, para que eu construa aqui dentro a minha verdade. E vocês constroem a verdade de cada um por esse motivo que nós temos que buscar cada vez mais entender esse caminho chamado Jesus, os ensinamentos dele. E ele diz que era a vida também. Se eu conheço o caminho, se construo a verdade cada vez mais robusta, eu tenho uma vida espiritual cada vez melhor, cada vez mais em sintonia com a espiritualidade, cada vez mais próxima de Jesus.
Então Jesus falava naquele momento da morte, da sua morte, que se aproximava. E aí vamos lembrar que Pedro, o discípulo, que era inflamado, né? Diz, não, eu dou minha vida por você, você não vai ser morto não. Ele daria vida. E Jesus diz, olha Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Não era uma crítica de Jesus, era o entendimento de que, Pedro, você ainda tem suas dificuldades, a sua pequenez, não dá para afirmar tudo que você imagina, não dá para afirmar grandes coisas, porque estão em aprendizado. E as negativas de Pedro aconteceriam naquela noite mesmo, da quinta-feira. Ainda, na quinta-feira, ensinamentos que ele deixou, ele fala, por exemplo, sobre as várias moradas no reino do meu Pai, do nosso Pai, né? E para se chegar lá, era só seguir o caminho, construir a verdade e ter uma vida melhor, vida espiritual. Sobre a mesa existia uma jarra de vinho e tinha o pão, né, ali. Então, para consolidar, ele diz da necessidade, da continuidade desse aprendizado e da vivência da sua mensagem por todos, recordando ainda que tudo exigiria enormes sacrifícios para a divulgação. O mestre então toma em suas mãos um pedaço de pão, uma caneca de vinho, e ele disse algo mais ou menos assim: por todo sempre havereis de buscar o alimento que enriquece o vosso espírito, tal como buscais o alimento que nutre o vosso corpo. Assim como o Pai socorreu o povo que saía do Egito, enviando-lhes o maná do corpo, para posteriormente enviar o maná da alma. Eu sou o pão vivo que alimenta as vossas necessidades do coração. Então, Jesus é o pão que alimenta a nossa alma. Comei deste pão do entendimento, o banquete do Evangelho, que é o Evangelho, pois será como se estivesseis em minha presença. Ele estava alertando, já estava indo embora. Não esqueça do Evangelho, né? Mas que esse pão do Evangelho não permaneça apenas nutrindo unicamente a vós, que ele seja espalhado a todos que buscam a verdade, lembrando, contudo, que esse pão do entendimento dentro dos vossos corações se converterá em exemplos de dedicação e abnegação ao trabalho da modificação interior, que lhes pedirá, antes de tudo, o sacrifício pessoal para essa tarefa. Assim, recordai também que o meu sangue vos lembrará do sacrifício necessário para que essa luz se instale em vosso interior, afastando-vos dos hábitos anteriores. Coisa nova, ensinamento novo de Jesus. O pão será como que minha presença em vosso meio, o meu Evangelho. O vinho vos recordará dos sacrifícios necessários à implantação do reino do Pai entre os homens, o espírito renovador de meus ensinamentos. Quando nós dissemos que Jesus deveria ter dito algo assim, né? Obviamente não com essas palavras. Isso eu retirei do livro, do meu segundo livro, que é Seguindo com Jesus na Judeia. Nós colocamos esse ensinamento de Jesus dessa forma. Então, Jesus fala dos sacrifícios a serem encontrados pelos discípulos na divulgação da Boa Nova. É fácil distribuir o Evangelho? Não, tanta gente não compreende. Então, distribuir o Evangelho, naquela época, então, ainda era mais complicado. E Jesus, então, em prece, pede a proteção aos seus discípulos, frente àqueles desafios e dores
que eles sofreriam, dizendo: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E aí, naquela mesma quinta-feira, Jesus sai do cenáculo que fica dentro da cidade velha de Jerusalém, sai e vai para o Horto das Oliveiras, que fica bem pertinho ali, mas do lado de fora da cidade. E ele vai para o Horto das Oliveiras e o acompanham Pedro, João e Tiago. E ali Jesus vai se recolher em prece. Era um momento para ele muito marcante. Ele seria, afinal, levado preso e em seguida morto. E aí, Jesus se afasta um pouquinho dos três, Pedro, João e Tiago, para fazer a sua prece, mas pede a eles que ficassem vigilantes, né? Só que eles dormiram. Não tiveram força ali, né? Jesus vem, estão dormindo, o pessoal acorda, né? Pedir para que ficassem vigilantes. Volta novamente a fazer sua prece. E os discípulos novamente dormem, os três. E aí chega um cortejo e vai levá-lo preso e levam até o palácio de Caifás. Diz na narrativa evangélica que nesse momento, olha a alegoria novamente presente. Pedro corta a orelha de um herodiano, de um policial herodiano. O nome dele era Malco. Teria decepado a orelha. Está narrado lá. Mas eu não consigo concordar com isso, né? Para mim é alegoria. Eu coloquei, inclusive, nesse mesmo livro, que Jesus teria advertido a Pedro, dizendo assim, isso em razão do meu entendimento, né? Esse meu livro, na verdade, é um romance pautado nos evangelhos. Coloquei como Jesus dizendo: Pedro, porque ele ficou exaltado, gritou, né? Não queria que levassem Jesus. E Jesus diz: Pedro, não transforme a tua língua em uma espada que possa ferir os ouvidos alheios. Aí sim, eu consigo entender que é razoável. Mas Jesus permitir que os discípulos andassem armados para uma violência não faz o menor sentido, né? E tem outras narrativas ainda, nesse mesmo dia, que ainda compromete mais, dizendo que Jesus orientou para que vendessem tudo e comprassem espadas. Então não faz sentido, tá? Eu tenho o direito de entender que aquilo faz parte de uma alegoria e que, com o passar dos séculos, aquilo, sobretudo por imposição de Roma, poderia sim ter sido alterado em algumas coisas. Natural, né? Não comprometeu a mensagem de forma nenhuma. Os evangelhos são super válidos, mas temos que olhar com olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, Jesus é levado ao palácio de Caifás. Hoje, naquele local, foi levantada uma igreja chamada São Pedro de Galicanto, ou São Pedro, a igreja de Pedro, onde o galo cantou. E aí nós vamos recordar das 3 negações de Pedro. Você era um que acompanhava esse judeu, né? Não era. Mas esse teu jeito aí, você é seguidor, sim. Não, nunca vi esse homem. Vem uma mulher e diz: mas eu te vi acompanhando. Não, você fez confusão, minha filha, né? E aí, naquela mesma noite, Jesus, levado ao Sinédrio, que era o colégio dos sacerdotes, né? Ele é julgado naquela mesma noite. Julgado na noite, e não poderia ter sido à noite esse julgamento. E ali eles arranjaram testemunhas, fabricaram testemunhas. Depois, com mais tempo, eu comento, não dá para ser hoje. Eu não consigo ver também a figura de Judas, tão complicada, tão terrível, como ficou plantada ali, né? Tanto que o Sinédrio, que teria, né,
dado 30 moedas a Judas, faz o julgamento de Jesus naquela mesma noite, Judas acompanhando o cortejo, e não utilizou Judas como testemunha. Que brincadeira é essa? Judas não serviu para testemunha? Ele entregou Jesus, não serviu para testemunha. Tem coisa mal contada. E aí os argumentos que essas testemunhas fabricadas diziam para incriminar Jesus é que ele, Jesus, reconstruiria o templo em 3 dias. Isso é verdade, ele falou de fato. Mas que templo? Aqui está um templo. Está aqui, nosso coração, o seu. Está aí, um templo mais bonito que existe. Outra coisa que ele disse, e que foi interpretada de uma forma equivocada. Jesus diz, eu e o Pai somos um. É a questão da identidade com a mensagem. Quando nós entendemos a mensagem de Jesus, eu posso dizer, olha, eu e Jesus somos um, ou seja, eu estou ligado na mensagem dele, né? Estou ligado mesmo. Então eu e ele somos um, só que ele é ele e eu sou eu, né? Outra coisa que incriminou Jesus, as curas que ele fazia aos sábados. Não podia. Dentro do entendimento do judaísmo não poderia trabalhar aos sábados. Mas Jesus dizia, o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. E ele curava assim. Ele dizia, se um cordeiro teu, né, uma ovelha, cai num poço num sábado, você não o tira? Lógico que tira. Então, o colégio sinédrio, o colégio dos sacerdotes, ouvindo isso tudo, eles não podiam determinar a morte de Jesus, muito embora estivesse com uma vontade tremenda de eliminá-lo, decide encaminhá-lo no dia seguinte, que era a sexta-feira, levar a Pilatos. Mas os argumentos não poderiam ser aqueles mesmos utilizados por ele. Por quê? Porque aquilo que eles entenderam, incomodando o sinédrio, para Pilatos não tinha nada a ver, né? Então não interfeririam numa decisão de Pilatos. Muito embora também no meu entendimento, o sinédrio e Pilatos, né, provavelmente estavam ali. Quem inclusive indicava o sacerdote, o chefe do judaísmo, era a igreja romana, era o poder romano, né? Então eles tinham ali amiguinhos. Então era preciso apresentar argumentos que colocassem em risco a soberania romana. E aí na sexta-feira o sinédrio leva até Pilatos, que estava na Torre Antônia, dentro ali da velha Jerusalém, e entregam Jesus dizendo quais os argumentos. E ali, por exemplo, Jesus teria dito que era rei dos judeus. Rei? É outra autoridade. Outra coisa, que Jesus teria censurado o pagamento de tributos. Mentira. E aí, Pilatos, talvez, para dar uma encenada, encaminha Jesus a Herodes. Herodes era o rei dos judeus, né? Olha, Herodes, vê o que você faz aí com ele. Ele disse que é rei dos judeus, e aí? Chegando até Herodes, Herodes ironiza Jesus. Ironiza, maltrata. Por fim, coloca nele um manto e um pedaço de madeira qualquer, como se fosse um cajado. Ironizou Jesus. E mandou de volta a Pilatos. Olha a encenação. E diz que Pilatos, naquele momento, diz que não via culpa em Jesus. Manda açoitar Jesus. O único que poderia determinar a morte de Jesus, morte de alguém, era Pilatos, mais ninguém. Era só ele que tinha esse poder. E aí ele faz um terceiro julgamento. O primeiro tinha sido o sinédrio. O segundo seria o dele. E o terceiro, ele encaminha para um julgamento popular.
Que é isso? Era ele que poderia dizer morra ou não. E ele entrega ao povo dizendo: quem vocês querem que eu mate? Barrabás ou Jesus? E ali, o povo que estava ali, junto à Torre Antônia, muito provavelmente manipulado pelos poderosos do judaísmo, começam a gritar: liberta Barrabás, mata Jesus. E Jesus é levado à crucificação. Jesus é levado na sexta-feira ao Gólgota. E aí, no momento em que ele está sendo morto, está ali, preso à cruz, já no finalzinho, né? Aquela tristeza, e Jesus ali, crucificado. E aí ele ainda diz no finalzinho, nos últimos instantes: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, né? E não sabíamos mesmo. E muitos ainda continuam não sabendo. E Jesus, ali naquele momento, vendo que João, o discípulo João, o único que teve a coragem de sair do cenáculo e ir até o Gólgota para socorrer Maria, a mãe de Jesus, Jesus ali no finalzinho, nos últimos instantes, ele olha para Maria, sua mãe, e ao lado dela, João, e diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Estava entregando à humanidade a sua própria mãe. Estava ali nos falando de um amor que não fica restrito ao sangue. Não, é minha mãe, então é minha, vocês não. Ele falava de um amor universal, muito diferente. No sábado, foi morto, na sexta-feira. No sábado, os discípulos continuavam trancados dentro do cenáculo. Não tinham coragem de sair fora. O medo tomava conta deles. E no domingo, Maria de Magdala, aquela mulher que estava condenada por todos, uma má vida, mas que acompanhou Jesus. Ela queria descobrir o verdadeiro amor e encontrou em Jesus, nos ensinamentos dele, o verdadeiro amor. Mas no domingo, Jesus sepultado, ela vai até o sepulcro, até o túmulo, e a porta estava aberta. E ali, o corpo de Jesus não estava mais. Ela vai até o cenáculo e avisa os discípulos: o corpo não está mais lá, roubaram o corpo de Jesus. Eles vão até o sepulcro e constatam o desaparecimento do corpo. Retornam ao cenáculo, mas Maria de Magdala continua lá, junto do sepulcro, permanece lá, e Jesus aparece a Maria. Ele se materializa. Não era o corpo de carne. Alguém levou para dar realmente uma sepultura em outro local, talvez para não ser profanado, mas ele aparece a Maria, se materializa. A doutrina espírita nos mostra tanto e tem tantos exemplos de materialização que não pode deixar qualquer margem à dúvida. Materialização, algo que acontece com alguma frequência. O perispírito toma a forma de um corpo realmente, né? Então Jesus aparece a Maria, aparece a caminhantes no caminho para Emaús, Cleófas e Tadeu, e aí ele vai até o cenáculo, onde estavam os discípulos, e aparece a eles, materializado ali. Então, nós vemos a Páscoa cristã, a comemoração dessa ressurreição, desse ressurgimento de Jesus ao terceiro dia. Era Jesus mostrando que a morte não existe. Não tem. A morte não existe. Nós temos esse corpo físico que em algum momento
vai deixar de existir, né? Vai ser sepultado o corpo, o espírito. O espírito ressurge. Mas ressurge aonde? De onde nós viemos? Nós viemos do mundo espiritual. Saímos do mundo que ele é o mundo primitivo, é a nossa verdadeira casa. Estamos temporariamente na Terra, com prazo de validade. Quando esse corpo deixar de existir, é muito importante esse corpo para o meu crescimento, para o seu crescimento. Afinal de contas, ele é o carro que conduz o espírito nessa caminhada. Mas quando deixar de existir o espírito retorna de onde veio. E aí sim ele ressurge. Aí existe a ressurreição. Ou seja, ele está na sua verdadeira casa, né? Então, Jesus nos mostrando que está aí, não existe morte. Então, na visão espírita, o entendimento mais amplo, né, que nesse aspecto, que as religiões, não menosprezando de forma nenhuma, um entendimento mais amplo, diferenciado das religiões tradicionais. Então, concorda com os exemplos deixados pelo Mestre. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que nos mostra a informação da espiritualidade, que hoje a doutrina espírita está comemorando aniversário, hoje, 18 de abril, exatamente hoje. Na pergunta 625 foi perguntado qual o grande modelo, o grande guia a ser seguido, a grande orientação a ser seguida pela humanidade. E a resposta é: o grande modelo e guia, Jesus. Não tem nenhum outro modelo que se aproxime de Jesus, né? Então, quando ele retorna, ele está nos mostrando que a morte não existe. Muitos dizem: Jesus morreu para nos salvar. Há 2000 anos. Não, eu entendo diferente, né? Não morreu para nos salvar. Na verdade, Jesus viveu e vive, continua vivendo, para nos deixar ensinamentos que podem nos libertar se nós nos esforçarmos em aprender e viver esses ensinamentos. Então podemos dizer que Jesus viveu, vive e viverá, para que a gente tenha nele o grande modelo e guia para nos libertarmos. Libertarmos do quê? Nos libertarmos do orgulho, da inveja, da prepotência, do egoísmo, tudo isso que complica a nossa caminhada. Então, que após essa passagem por aqui, pela Terra, nós encontraremos uma vida plena, né, que é a vida do Espírito. Muito embora, no entendimento espírita, né, nós vamos precisar retornar para um novo dia de aula, quer dizer, uma nova encarnação, para que nós possamos, nessa caminhada, nessa escola Terra, para nós, por enquanto, depois poderemos ir para outras, que nessa caminhada, aqui, durante a Terra, né, tenhamos a possibilidade de crescer mais, deixar um pouco das nossas falhas para trás e conquistarmos virtudes novas. E Jesus nos ensinou isso tudo, né? Precisamos, então, seguir os ensinamentos do Mestre, através do amor ao próximo. Quando queremos mostrar que amamos Deus, que amamos Jesus, amemos o próximo, né? E vamos lembrar sempre que essa Páscoa, ela tem que ser bem lembrada, porque ela nos mostra um sacrifício de Jesus para dizer: olha, daqui a morte, ela não existe, né? Busquem um entendimento cada vez maior. Não só entender, mas colocar em prática. E a prática daquilo que você entendeu é através do amor ao irmão.
Combinado? Vamos encerrar. Vamos, então, a uma prece. Não vamos esquecer daquela irmã Maria Dulce, né? Que a gente pense nela, nessa prece, para que ela receba a ajuda que precisa, mas que ela também esteja fazendo a prece, não só agora, mas em todos os instantes da sua caminhada. Vamos lá? Fechemos os olhos e agradeçamos a Jesus. Nessa Páscoa, Jesus, que a gente busque esse entendimento tão bonito. A morte não existe. Não existe. Porque nós somos espíritos. Estamos ocupando provisoriamente um corpo, mas nós não somos isso. Nós estamos nisto, que é muito importante, sem sombra de dúvida. A encarnação que nos é dada por Deus é para que o espírito, nós somos espíritos, possamos crescer, evoluir, nos aproximarmos daquele com os quais nós não tivemos uma boa caminhada no passado e até na presente encarnação, que possamos amar o irmão, amar a família, que são aqueles irmãos mais próximos. Enfim, que possamos sempre fazer o melhor. E que todos nós tenhamos uma feliz Páscoa, lembrando sempre de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço. Velho amigo Almeida está aí, Alceia, Paulo, grande abraço, feliz Páscoa a todos. Cristiane, a vista não pega mais, Cristiane Chamelli, é isso, né? João Carlos, seu Laércio, doutor Faria, grande abraço. João Carlos, boa noite também, feliz Páscoa. Vamos ver quem mais aqui, Maria Aparecida Barbosa, Luci Cruz, Célia, tudo bom, Célia? Abraço em casa. Sandra, Elaine Araújo, Maria Leone, Nicolas Roselli, Márcia Moreira, Petem Feg, deve ser isso. Vera, tudo bem, Vera? Michel, Acácio, Áurea Manara, tanta gente aí. Muito obrigado. Selma Sabel, acho que é isso, né? Selma Sabel, Maria Gelsi, todos vocês, Luiz Federici, Landinha, grande abraço a todos vocês, obrigado pela paciência. E Páscoa, sem pensar em Jesus, sem abraçar o irmão, é tudo, menos Páscoa. Grande abraço, pessoal, e até semana que vem, se Deus permitir. Tchau, pessoal, fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau, obrigado.